Pessoal, vídeo aula 5, parte 2. O objetivo nessa parte é que a gente faça uma análise do material que vocês receberam, o arquivo 3, que trata de circuitos RLC série. Consta aqui então um roteiro para a gente analisar um circuito RLC genérico, que não necessariamente precisa estar completo, né? Valem aqui 7 situações. Uma primeira situação, quando o nosso circuito estiver completo, com os 3 elementos, né? Quando tiver apenas um dos elementos, ou somente o resistor, somente o indutor, somente o capacitor, isso já totaliza aí 4 situações, e outras 3 situações, que é a possibilidade de ter um par de elementos, só RL, só RC ou só LC. Então são 7 situações aplicáveis. Evidentemente, né, a gente no roteiro basta desprezar o elemento de circuito que não existe. O primeiro passo, vejam aqui que nós temos no nosso circuito série indicado o nosso fasor tensão da fonte, o fasor corrente, os 3 elementos de circuito e 3 fasores, quedas de tensão nos terminais de cada um dos elementos. O primeiro passo é a realização do cálculo das nossas reatâncias indutiva e capacitiva, XL e XC. Vocês observem que à esquerda nós temos a equação da reatância XL expressa em notação retangular, mais J2πfL, e à direita expressa em notação polar, 2πfL, ângulo de 90 graus positivos. O mesmo acontecendo com a reatância capacitiva XC. À esquerda ela está expressa em notação retangular, menos J, 1 que divide 2πfC, e à direita, em notação polar, 1 sobre 2πfC, ângulo de 90 graus negativo. Então, o primeiro passo é a realização do cálculo das duas reatâncias. Porque, normalmente, a informação que nós temos dos nossos 2 elementos de circuito, indutor e capacitor, é o valor da indutância em milihenries e o da capacitância em microfarads, picofarads, nanofarads, etc. Certo? Bem, uma vez calculado o valor das nossas reatâncias indutiva e capacitiva, de posse do valor da resistência, nós podemos partir para o cálculo da nossa impedância complexa Z. A impedância complexa, ela é a propriedade de oposição equivalente total do circuito. Então, ela vai reunir todas as oposições, a resistência, a reatância indutiva XL e a reatância capacitiva XC. Ela vai somar, o circuito série ela vai somar as 3 oposições. Evidentemente, uma delas é uma componente real, a resistência, e 2 são componentes imaginárias. Na realidade, quem vai operar aritmeticamente aqui são as 2 reatâncias, as 2 componentes imaginárias. Percebam que aqui a gente deixou o indicador imaginário J em evidência, né? Ficando XL menos XC, pois XL tem um valor positivo, mais J, mais 90 graus, e o XC um valor negativo, menos J ou menos 90 graus. Então aqui temos expressa a equação de cálculo da impedância complexa Z em notação retangular, e aqui à direita já a transformação para notação polar, ou seja, a aplicação aqui do Pitágoras, teorema de Pitágoras, a componente real, a resistência, a componente imaginária, a reatância resultante da composição das 2 reatâncias, indutiva e capacitiva. E aqui o nosso ângulo calculado através da função inversa da tangente, né? Daquela relação parte imaginária dividido pela parte real, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A partir do cálculo da impedância,
a gente já está sinalizando aqui que três possibilidades podem acontecer. Se a nossa reatância indutiva XL for superior à capacitiva XC, a gente diz que o nosso circuito tem uma predominância indutiva e a nossa impedância complexa ela vai ter um ângulo φ positivo, ou seja, o triângulo de impedância ele tem uma altura positiva, certo? Se ao contrário, a segunda hipótese, a nossa reatância indutiva XL for inferior à reatância capacitiva XC, a nossa predominância será capacitiva e o nosso triângulo de impedância complexa vai ter um ângulo menos φ, ou seja, uma altura negativa. A terceira hipótese é aquela hipótese que nós acabamos de ver na parte 1 da nossa videoaula 5. Quando a gente examinou a questão da ressonância elétrica, né? Nós vimos que num circuito série ou num circuito paralelo, onde os elementos indutor e capacitor estejam em série ou estejam em paralelo entre si, somente os dois elementos, né? Nós temos esse tipo de relação que se estabelece. Na ressonância, as reatâncias capacitiva e indutiva serão iguais. Então, essa é a terceira hipótese. Quando isso ocorre, a nossa impedância complexa, ela deixa de ser um triângulo. Por quê? Como ela vai ter um ângulo φ de 0 grau, a hipotenusa vai coincidir com a base, ou seja, a impedância vai ser a própria resistência do nosso circuito. Tudo se passa como se não houvesse indutor e capacitor no nosso circuito. A fonte enxerga o nosso circuito em regime permanente como se houvesse apenas um resistor, ok? Então, o nosso triângulo é um triângulo de altura zero, a hipotenusa caiu em cima da base, certo? Concluído, então, o cálculo da nossa impedância complexa Z, nós já podemos passar para o cálculo do nosso fasor corrente, pura e simplesmente aplicando aqui a nossa lei de Ohm. Então, vamos ver o cálculo do fasor corrente. Também aqui são sinalizadas as três hipóteses, né? Aplicando lei de Ohm, o nosso fasor tensão é a grandeza de referência, por isso que ela merece aqui um ângulo elétrico de 0 graus. E a nossa impedância complexa Z, ela pode ter três tipos de situação angular. Na predominância indutiva, ela vai ter um ângulo φ positivo. Aqui, ó, o ângulo φ dela vai ser positivo. E o fasor corrente, o que vai acontecer? Na divisão em notação polar, nós dividimos as magnitudes ou módulos e subtraímos os ângulos. Na subtração vai ficar 0 grau menos φ grau. Vai resultar para a corrente um ângulo de menos φ, ou seja, a nossa corrente ficará em atraso em relação à tensão se houver predominância indutiva, confirmando o conhecimento que a gente já tinha obtido. No circuito de natureza indutiva, a corrente está atrasada em relação à tensão e de natureza capacitiva, a corrente está avançada em relação à tensão. O que acontece aqui na segunda hipótese. Se houver predominância capacitiva, a nossa impedância complexa Z, ela vai ter um ângulo negativo, φ. Na divisão, a nossa corrente vai resultar com um ângulo φ positivo, ou seja, avançada em relação à tensão. Na hipótese da ressonância, a terceira hipótese, nós já vimos a nossa impedância, né? Ela é vista pela fonte como se houvesse apenas um resistor. A ressonância, então, tudo se passa como se houvesse apenas um resistor. E vai acontecer que o nosso fasor corrente vai ter um ângulo de 0 grau, ou seja, estará em fase com a tensão, ok? Na ressonância, então, a fonte enxerga o nosso circuito como se houvesse apenas resistência, em regime permanente. Então, a corrente circulante no nosso circuito, ela estará em fase com a tensão, característica
de um circuito de natureza resistiva. Uma vez calculado o nosso fasor corrente, nós podemos passar para o cálculo dos nossos fasores quedas de tensão. Também aplicando simplesmente a lei de Ohm. E considerando aqui as 3 hipóteses, né? Primeiro vamos calcular aqui o fasor queda de tensão no resistor. O nosso fasor queda de tensão no resistor, por aplicação da lei de Ohm, né? Nós faremos o produto do fasor corrente pelo valor da nossa resistência. Mais uma vez, se abrem 3 hipóteses: predominância indutiva, capacitiva ou na ressonância. No caso de predominância indutiva, vai acontecer que o nosso fasor corrente aqui tem o ângulo menos φ. Ao fazer o produto pelo valor da resistência que tem ângulo 0 grau, é um número real, nós obteremos aqui uma queda de tensão também com ângulo menos φ, ou seja, a queda de tensão no resistor tem o mesmo ângulo do fasor corrente menos φ, está em fase. E não era de se esperar nada diferente, porque o resistor, ele não avança e nem atrasa a corrente em relação à tensão. Ele mantém a corrente em fase com a tensão, mas que tensão? A tensão da fonte? Não, a tensão nos terminais dele, resistor, a tensão nos terminais do resistor. Na predominância capacitiva, o nosso fasor corrente terá um ângulo mais φ e o fasor queda de tensão também um ângulo φ positivo, certo? Na ressonância, vai acompanhar o ângulo da corrente também. Nós teremos aqui 0 grau, o ângulo da corrente, o fasor queda de tensão no nosso resistor terá também ângulo de 0 grau, ok? A fonte vê o circuito como se houvesse apenas um resistor. Para o cálculo da queda de tensão no indutor, o processo é o mesmo, aplicação da lei de Ohm. Nós faremos o produto do fasor tensão pela reatância indutiva XL, tomada agora aqui no produto em notação polar, né? Então ela tem um ângulo 90 graus positivo, a reatância indutiva XL. Tá certo? Também vamos abrir as 3 hipóteses aqui, predominância indutiva, capacitiva ou na ressonância, né? E nós vamos observar que o ângulo dos nossos fasores queda de tensão no indutor poderá ser 90 graus menos φ, 90 graus mais φ ou simplesmente 90 graus. O mesmo acontecendo quando a gente proceder o cálculo do fasor queda de tensão no capacitor. Também, aplicação da lei de Ohm, fasor corrente vezes reatância capacitiva, aqui tomada no produto em notação polar, onde surge aqui o ângulo, né, de menos 90 graus, para a nossa reatância capacitiva XC, menos 90. E as 3 hipóteses, os ângulos serão menos φ menos 90, φ menos 90 ou menos 90 graus. Se a gente observar aqui a diferença angular entre cada uma dessas hipóteses para os 3 elementos, nós chegaremos à seguinte conclusão. O fasor queda de tensão no resistor, ele está em fase com a corrente. Muito bem. No indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão nele indutor. Isso significa que o fasor queda de tensão no indutor estará sempre 90 graus adiantado do fasor queda de tensão no resistor. Já o fasor queda de tensão no capacitor, como o capacitor atrasa a tensão em relação à corrente, ele avança a corrente em relação à tensão, a queda de tensão no capacitor estará atrasada 90 graus em relação à corrente, que tem o mesmo ângulo da queda no resistor. Então, isso significa que a queda de tensão no capacitor está 90 graus atrasada da queda de tensão no resistor. Então, isso sempre vai acontecer. O defasamento angular entre as 3 tensões, resistor para indutor e resistor
para capacitor será de 90 graus. Conclusão, entre tensão no indutor e entre tensão no capacitor, se a queda de tensão no indutor está avançada a 90 em relação à queda no resistor, e a queda de tensão do capacitor atrasada a 90 em relação à queda no resistor, isso significa que o ângulo elétrico entre as tensões nos terminais do indutor e no capacitor é de 180 graus, ou seja, estarão em perfeita contrafase. Por essa razão, a gente vai verificar que pode acontecer, dependendo do dimensionamento dos componentes indutor e capacitor, poderá acontecer num circuito série de nós obtermos quedas de tensão nos terminais do indutor e do capacitor, ou em ambos, ou em apenas um deles, magnitudes de tensão superior à própria tensão da fonte. Por quê? Porque a tensão da fonte ela vai resultar da composição dessas três tensões. Duas delas estão em perfeita contrafase, a queda de tensão no indutor e no capacitor. Então, aritmeticamente, elas vão se subtrair. Então, quem vai compor com a queda de resistor o triângulo da nossa tensão, que resulta na tensão da fonte, é a queda de tensão no resistor e o resultado da subtração entre a queda de tensão no indutor e capacitor. Ok? Muito bem. Finalmente, nós chegamos ao cálculo das nossas potências, né? A primeira potência aqui que a gente vai realizar o cálculo é a nossa potência média, ativa, útil ou real, aqueles 4 sinônimos. E a gente vai observar aqui que nós teremos 3 formas de calcular essa potência. Por que é importante a gente ter mais de uma? Porque a gente pode, ao escolher uma segunda fórmula e realizar o cálculo, ao obter o mesmo resultado de 2 formas diferentes, isso nos dá a certeza, nos dá a segurança de que a gente está solucionando corretamente o nosso circuito. Jamais a gente vai achar 2 resultados iguais e errados, né? Se eles são iguais é porque eles estão corretos. Então, a primeira forma de fazer o cálculo é a relação do quadrado da corrente, né? Então, a potência média ativa útil ou real, quadrado da corrente vezes o valor da resistência. A segunda é o quadrado da tensão dividido pelo valor da resistência, só que aqui a gente vai tomar não a tensão da fonte, a tensão nos terminais do resistor, a queda de tensão no resistor. E a terceira forma é aquela forma que sai do triângulo da potência, né? A potência média ativa útil ou real é o produto V vezes I, que nada mais é do que a potência aparente S, a hipotenusa do triângulo, multiplicada pelo cosseno do ângulo. Aí vale aquelas 3 relações trigonométricas do triângulo retângulo. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. V vezes I é a hipotenusa S, certo? Feito o cálculo da nossa potência média, ativa, útil ou real, passamos para o cálculo da potência reativa. No cálculo da potência reativa, como nós temos 2 elementos reativos de circuito, nós vamos fazer o cálculo em cada um dos elementos, vamos compor a potência reativa total com a indutiva e a capacitiva, né? E vamos fazer a comprovação através de uma outra forma de cálculo da potência total. Vejam que, da mesma forma que acontecia para o cálculo da potência ativa, nós teremos aqui mais de uma possibilidade de realizar o cálculo da potência reativa. No material de vocês encontram aí o cálculo da potência reativa indutiva e capacitiva através da relação do quadrado da corrente, ok? Podemos também fazer o cálculo da potência reativa indutiva QL e potência reativa capacitiva QC
utilizando as relações do quadrado da tensão. Aqui não está expresso, mas nós poderíamos fazer a indutiva, o fasor queda de tensão VL ao quadrado dividido pela reatância XL. A capacitiva, o fasor queda de tensão VC ao quadrado dividido pela reatância capacitiva XC. A potência reativa total, ela vai ser a composição das duas, a indutiva, que é positiva, e a capacitiva, que é negativa, ok? Então, a gente realiza esse cálculo, né? Faz a composição, uma positiva e uma negativa, chega no resultado. Para confirmar esse resultado, a gente aplica essa relação que vem lá do triângulo de potência. A potência reativa indutiva é o produto V vezes I, que nada mais é do que a hipotenusa do triângulo de potência, a nossa potência aparente S, multiplicada pelo seno do ângulo φ. Aqui nós temos aquele operador conjugado, que vocês já sabem, né? Ele se faz necessário para que, convencionalmente, o triângulo de potências tenha a mesma orientação do triângulo de impedância, né? Quando for de natureza indutiva, ele terá altura positiva, quando for de natureza capacitiva, altura negativa. Por último, temos o cálculo da nossa potência aparente S, também aqui com uma oferta grande de possibilidades de cálculo. Nós temos aqui 4 formas de calcular. Como a potência aparente S é a potência aparente total, é equivalente da composição da potência média ativa útil ou real P e a potência reativa ou imaginária Q, né? Como ela é uma potência total, ela vai utilizar aqui a propriedade de oposição total na relação do quadrado da corrente. Vai ser o quadrado da corrente vezes a oposição total do circuito, ou seja, a nossa impedância complexa Z. O mesmo vai acontecer na relação do quadrado da tensão. A tensão que vai ser utilizada não vai ser nem a queda no resistor, nem no indutor, nem no capacitor. Vai ser a tensão total. Se a potência é total, a tensão será total e a oposição também será total. Ou seja, o valor da tensão é a tensão V da fonte e a oposição é a oposição equivalente total do circuito, a nossa impedância complexa Z. A terceira possibilidade de cálculo é a aplicação pura e simples do teorema de Pitágoras, né? O nosso triângulo de potência tem uma hipotenusa S, um cateto adjacente ou base P e um cateto oposto ou altura Q, ok? E por último, a equação da potência aparente fazendo o produto tensão-corrente com o operador conjugado para atender aquela convenção de tornar o triângulo de potência com a mesma orientação do triângulo da impedância. Quando for natureza indutiva, ele fica com altura positiva, natureza capacitiva com altura negativa. E, a seguir no nosso roteiro, nós teremos aí a apresentação dos triângulos de potência e de impedância, né, para aquelas 3 hipóteses. Ó. Quando nós tivermos natureza indutiva, o que vai ocorrer? Nós temos, no triângulo de impedância, a reatância indutiva XL, positiva, voltada para cima, ângulo mais 90 graus. A potência reativa indutiva QL, também voltada para cima, ângulo mais 90 graus. Predominância capacitiva, altura negativa. A reatância capacitiva XC, ângulo menos 90. Da mesma forma, a potência reativa capacitiva QC, também negativa, ângulo de menos 90 graus. Na ressonância, nós já comentamos, no nosso triângulo de impedância complexa, né, ele deixou de ser um triângulo. A hipotenusa caiu em cima da base. A hipotenusa impedância complexa Z caiu em cima da base resistência. Por quê? Porque a nossa reatância total X, ela ficou nula, uma vez que XL é igual a XC, na ressonância de um circuito série, um triângulo de altura nula, a hipotenusa cai em cima da base. O mesmo acontecendo aqui no triângulo da potência, né? Nós temos uma potência Q total na ressonância nula, o Q é 0. Então a nossa hipotenusa S
vai cair em cima da base, vai coincidir com a potência média ativa útil ou real P, ok? E por último, nós temos para cada uma das três hipóteses, né, o diagrama fasorial. Então vejam que aqui no diagrama fasorial é possível a gente ver o que a gente comentou quando realizou o cálculo dos fasores quedas de tensão. Observem que a queda de tensão no resistor em relação ao indutor ela tem um ângulo de 90 graus positivo. Entre a queda de tensão do capacitor e do resistor, um atraso de 90 graus. Isso significa que sempre a queda no indutor e a queda no capacitor estarão em perfeita contrafase, ou seja, 180 graus uma da outra. Na hora de fazer a composição das tensões, somando as três quedas de tensão, nós deveremos obter a nossa tensão da fonte. Então vejam, nós temos toda essa dimensão aqui, o fasor queda de tensão no indutor, e essa dimensão aqui, o fasor queda de tensão no capacitor. Se nós subtrairmos aqui essa queda de tensão aqui no capacitor, nós teremos aqui a diferença, mais ou menos nesse ponto, a diferença VL menos VC. Se a gente aplicar a regra do paralelogramo, ó, nós teremos aqui ó, uma paralela ao fasor queda de tensão no resistor, aqui uma paralela a esse eixo das tensões indutor e capacitor, e aqui vai fechar então o nosso triângulo de tensão. A base é a queda de tensão no resistor, a altura é a diferença das tensões do indutor e capacitor, pois elas sempre estarão em perfeita contrafase, e a hipotenusa é a nossa tensão da fonte, ok? Então, esse seria o diagrama fasorial para predominância indutiva. Para a predominância capacitiva, ele só vai girar o ângulo φ, vai ficar aqui positivo, se mantém sempre aqui os 90 graus, 90, 180, ok? E para aquela hipótese especial da ressonância, o nosso ângulo φ vai ser de 0 grau. E essas duas tensões ó, terão perfeitamente a mesma magnitude. A queda de tensão no indutor e a queda de tensão no capacitor serão iguais. Então, toda a tensão da fonte, quando o circuito for ressonante, vai recair sobre o resistor, ok? E essas duas tensões, elas vão se anular, pois elas têm a mesma magnitude e estão em contrafase uma da outra, 180 graus uma da outra, ok, pessoal? Então, esse roteiro é o roteiro aplicável para qualquer circuito série, RLC, tendo ou não os três tipos de elementos de circuito. Essas observações aqui são observações que nós comentamos aí na nossa análise. A seguir agora, a gente vai ter a parte 3, onde a gente vai fazer a solução de um circuito exemplo aí, série RLC, ok?